A Liane Batista, ela é que é enfermeira do Banco de Leite do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde, enfermeira. Primeiro, eu queria que a senhora falasse, eu faço jornalismo há 30 anos e é incrível como a questão da doação de sangue e a doação de leite, sempre há campanhas, né, com relação a essa escassez. E eu lhe pergunto, o porquê disso? Falta conscientização, falta empatia, amor ao próximo? O porquê de sempre ter que existir campanhas como essas? Boa tarde. Na realidade, o que acontece, eu acredito também, no caso da doação de leite humano, eu vou ser mais específico para vocês. O que acontece é o seguinte, que a doação é um ato de amor. A mãe, quando ela resolve doar o leite materno, ela tem que parar tudo que ela está fazendo e se dedicar para retirar o leite materno. E às vezes, naquele momento, ela não tem esse tempo para isso. É criança para cuidar, trabalho para fazer. Sempre a gente tem uma queda no nosso estoque quando tem férias, por exemplo, grandes feriados, que às vezes ela viaja, às vezes ela tem outros compromissos extra, né? Assim, então a gente tem uma queda, porque a mulher que ela vai doar, ela tem que se preparar. Ela tem que lavar a mama até a altura do cotovelo com água e sabão, tem que lavar a mama só com água, usar uma touca para não cair cabelo no leite humano, usar uma máscara, desprezar o primeiro jato do leite humano e depois que ela inicia a coleta. Tem que ter o frasco esterilizado. Então, assim, tem todo um critério que a gente chama de controle de qualidade do leite humano para poder esse leite não contaminar, porque ele vai servir para quem? Para os bebezinhos que estão internados na UTI neonatal. E quando é que é feita essa coleta em casa? Tem também toda essa preocupação? Porque eu já vi campanhas que as pessoas falam, olha, não é nem preciso ir até o hospital, nós vamos até você. Quando é feito em casa, também tem todo esse cuidado? Tem que ter esse cuidado. Mas assim, essa dúvida ela é muito comum. O banco de leite ele não vai coletar o leite na casa da doadora. A gente orienta como essa doadora deve fazer essa extração de leite humano, entrega o material necessário a ela e na semana seguinte a gente recolhe esse leite congelado. Ah, entendi. Então vocês orientam, dão os materiais para fazer todo esse processo que a senhora explicou, isso vocês só vão buscar. Isso. Entendi. É isso. Porque assim, por conhecimento que eu tenho sobre essa questão, às vezes eu sempre ouvi falar, porque empedrou, porque eu tenho dificuldades. Realmente é muito comum essa dificuldade que algumas mulheres têm, às vezes a criança também parece que aperta um pouquinho e dói muito. Isso também intimida nesse sentido de ter mais leite, e tem gente também que já é inverso, já tem muito leite, e justamente essa pessoa que tem muito, ela também é a pessoa então necessária para que realmente tenha esse processo e ajude outras mães com esses problemas? Pronto. São situações distintas que você acabou de falar comigo. A primeiro momento que você falou são mulheres que têm dificuldade no início do processo da amamentação ou durante a amamentação, porque amamentar ela não é fácil, né? A gente pensa que é instintivo, que a criança vai nascer, toda mulher vai saber colocar o bebê ao seio, mas infelizmente não é tão simples assim. Nas campanhas de televisão, nos anúncios que a gente vê, a gente pensa que tudo é tão simples como um bezerrinho quando nasce vai mamar na sua mãe, né? Lá na vaquinha. Mas com o bebê não, a gente precisa todo de uma técnica correta para a amamentação fluir de maneira tranquila. E quando isso acontece, aí ela não tem problema nenhum na amamentação, quando ela faz um posicionamento adequado e uma pega adequada. E se esse leite exceder o que o bebê precisa, ela pode fazer a doação. E se ela não retirar esse leite do peito, esse leite parado, ele também pode causar um outro problema, que é a inflamação da mama, que a gente chama de mastite. Ou seja, quem doa está unindo o útil ao agradável. Com certeza. Né? Ajuda outras mamães com dificuldade e também se preserva para não doer. O leite materno realmente é o alimento mais completo e a gente precisa reforçar. Até quando a criança ela deve se alimentar só do leite materno e depois pode continuar já misturando, fazendo esse mix de alimento tipo mingauzinho, um suco, uma água, enfim. Explica pra gente, porque às vezes tem gente que não consegue captar essa informação e dá não sei se a palavra é essa, o desmame muito rápido, né? Porque às vezes tem que voltar a trabalhar e não tem tempo, não tem paciência, enfim. Queria que a senhora falasse também sobre essas normas, esses detalhes importantíssimos. Pronto, a gente está no nosso mês dourado, que é o agosto dourado, justamente porque o leite humano, ele é o padrão ouro da alimentação infantil. Porque não existe nada que o ser humano possa fazer que supere os benefícios do leite materno.
O leite materno, ele protege, ele hidrata, ele alimenta, ele é a primeira vacina que aquela criança recebe. E os benefícios do leite materno, ele não é só para o bebê, ele é para a mãe, que ele previne câncer de ovário na mãe, previne câncer de mama naquela mãe, faz com que essa mãe evite sangramento logo após o parto, tá? Então, assim, ela volta o tamanho uterino no tamanho normal que ele é. A mãe, ela ajuda a voltar ao peso dela que ela era antigamente, tá? Ela emagrece também, a gente fala. E para a sociedade também ele é um benefício. Por que ele é um benefício para a sociedade? Porque a mãe não precisa gastar energia para preparar o alimento do seu bebê, ela não precisa usar água, ela não precisa exatamente de nada, ela só precisa colocar o seu bebê ao seio. Além dela estar levando saúde para aquela criança, ela ainda previne a natureza, porque a gente não precisa jogar lata de leite fora. E aí você fez uma outra pergunta, até que idade o bebê tem que mamar exclusivamente? Até os 6 meses. 6 só de meses, leite materno. só leite humano, sem dar nem água para essa criança. Nem água. Nem água. Ele já tem, já hidrata, já protege, já nutre. Ele é completo, ele é perfeito o leite materno. O leite materno é vida mesmo. E a partir dos 6 meses, a criança começa numa introdução alimentar de maneira saudável. Isso é a orientação do Ministério da Saúde, a orientação da Organização Mundial de Saúde também. E aí a orientação básica do Ministério da Saúde, descascar mais, desembalar menos. Então, nada de industrializado. Eu escutei você falando mingau, nada de mingau, nada de engrossado. Seria o que então? Frutas, tudo que é natural, né? A fruta in natura, o alimento in natura mesmo para a criança. Aí, a partir dos 6 meses, introduz a água, aí começa a ter um aleitamento complementado que a gente fala. Ele tem o leite materno e começa a introduzir alguns alimentos na refeição daquela criança. Liane, e a mãe que está amamentando? Como é que deve ser a alimentação dela? Quais são os requisitos, as dicas que você pode dar para quem está amamentando? Né? Não pode beber algo alcoólico, tem que beber muita água, fruta. Como é que é a alimentação, esse cuidado com a criança? Afinal de contas, vem dela o leite, né? E eu acredito que tenha que ter realmente alguns critérios também para esse leite ser de qualidade. Pronto. Essa mãe, ela tem que ter uma alimentação saudável e tem que se hidratar muito. O importante é ela beber muita água. Né? Então, assim, a maternidade, ela já é muito difícil, aquele início para aquela mãe. Então, se a gente até proibir ela de comer algo que ela goste, naquele momento assim também é um pouco difícil para ela. Então, a gente sempre orienta que a mãe, ela é uma balança do que ela come e o seu bebê sente. Se ela percebeu que comeu algo e o bebê ficou mais enjoadinho, a gente percebe, é instintivo, não tem como a gente não perceber. Aí a gente orienta para suspender aquele alimento, mesmo saudável, por um período para aquela criança não sentir aquele desconforto. Mas assim, é fisiológico. Quando a gente fala que é fisiológico, é porque é normal e é esperado que a criança sinta algum desconforto gastrointestinal até o 3º mês de vida. Depois a criança ela começa a se adaptar com esse novo processo da alimentação, que no caso é a amamentação. Olha, especificamente sobre o Hospital Universitário da UFMA, eu queria tocar em 2 assuntos. Quem necessitar do leite, procura vocês quais são os critérios e quem também quer doar, que é bem importante também. Como é que faz, qual o contato, onde procura? Então, assim, o leite humano que é doado para o hospital, não só para o materno-infantil, mas para qualquer hospital que tenha banco de leite, ele é destinado exclusivamente para os bebezinhos que estão internados na UTI neonatal. Que isso é uma dúvida muito constante. Infelizmente, aquela mãe que está com dificuldade, não está conseguindo amamentar o seu bebê, ela não pode recorrer a nenhum banco de leite para pegar o leite humano. Esse leite humano ele é destinado para os bebezinhos que estão na UTI neo, tá? Entendi. E agora, no caso, para ser doadora de leite humano, é só entrar em contato conosco, né? A gente tem um número de WhatsApp, que depois eu passo para vocês deixarem aí, certo, né? E a gente também tem um número fixo, que é o 2109-1178, que ela entra em contato conosco, a gente orienta como deve ser feita essa extração e vai entregar o material necessário para a gente recolher o leite na semana seguinte. 2109 1178. 1178. 2109 1178. Conversamos com a enfermeira Liane Batista, do Banco de Leite do Hospital Universitário, nessa conversa interessante, porque a gente, como veículo de comunicação,
tem também o papel não só de informar, de educar e a importância de saber, de se conscientizar para salvar vidas, né? Isso. Porque a gente sabe, quem já passou por esse, digamos, aperreio, sabe o quanto é importante a ajuda das pessoas, não só na questão que se fala muito do sangue, mas também do leite materno, né? Você que vive o dia a dia sabe a aflição que é de uma mãe de não conseguir dar o leite, o trabalho de vocês constante de procurar doadores para salvar vidas. Obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Esperamos aí que esse mês de agosto sirva não só a campanha, não só agosto, sempre. Amém. Obrigada. Obrigado, viu? você.